Como é que a gente usa o rosário para afastar o demônio no dia a dia? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. E hoje nós veremos como é que o rosário no dia a dia pode afastar os demônios, pode ser exorcístico, não é? E nós podemos, desde o início, conversar sobre como surgiu o rosário, né? Embora o objetivo não seja dar toda a história do rosário, que isso seria mais longo, mas mostrar como desde o começo o rosário foi dado por Nossa Senhora para lutar contra o demônio e contra as heresias. Então, o rosário, quando é que foi criado o rosário? O rosário foi criado, quer dizer, foi dado por Nossa Senhora, foi pedido por Nossa Senhora a São Domingos de Gusmão. Aliás, este ano, 2021, é o 8º centenário da morte de São Domingos de Gusmão. O 8º centenário do ano em que ele foi aos céus. Bom, São Domingos de Gusmão é um santo extraordinário. Ele que fundou a ordem que foi chamada dos Dominicanos, por causa de Domingos, Ordem dos Dominicanos, e foi ele o grande lutador contra uma heresia que estava começando a devastar parte da Europa na sua época, era o século XIII, então nos anos 1200 e pouco. Bom, no ano de 1214, ele estava um tanto desconsolado, porque a heresia dos albigenses, que daqui a pouquinho eu vou descrever o que eles ensinavam, estava começando a convencer muita gente, sobretudo no sul da França. São Domingos de Gusmão era espanhol. Mas ele, estando no sul da França, ele viu que a heresia estava devastadora e levando, no fundo, muitas almas para o inferno e enchendo a sociedade da influência do demônio. Bom, o que pregava essa heresia? Eu vou usar para isso um excelente artigo da revista Catolicismo, saído este ano, que mostra como essa heresia dos albigenses era muito próxima ao que hoje nós conhecemos do comunismo, ou do progressismo, desse comunismo infiltrado na Santa Igreja. Eu leio aqui um trechinho para vocês verem a importância da luta contra o demônio através do rosário e como isso já começou assim, na origem do rosário. Então veja só, eu leio aqui do artigo da revista Catolicismo. Há um estreito vínculo entre a luta contra a heresia e a pregação do Santo Rosário. Veja. A Igreja sempre atribuiu à Santa Mãe de Deus o mérito de esmagar e vencer todas as heresias. Está na liturgia católica. Só vós, ó Virgem, tens dado morte a todas as heresias no universo inteiro. E aqui já um primeiro ensinamento. Se nós queremos nos ver livres do demônio e, portanto, dos erros dele, das heresias, nós temos que estar apegado a Nossa Senhora do melhor modo possível, e como nós veremos, o melhor modo possível é através do Santo Rosário. Bom, foi na sua passagem por Toulouse, no sul da França, que São Domingos se deu conta dos estragos causados pela seita dos albigenses. Como uma epidemia maldita, essa seita gnóstica contagiava com seus erros outros países, a partir do norte da Itália e da região de Albi, no sul da França. Por isso, albigenses, Albi, no sul da França. Bom, também eles eram conhecidos como cátaros, porque vem do grego puros. Eles se consideravam os puros, não é que eles tinham esse orgulho de se considerar os puros. Bom, a maneira dos padres progressistas de nossos dias eram lobos travestidos de ovelha, que se infiltravam nos meios católicos, fingindo grandes virtudes. Veja só, infelizmente, muitas vezes hoje a influência do demônio vem através de outros que se chamam católicos, mas que estão dentro da igreja para abrir para todo tipo de pecado. Bom, eram lobos travestidos de ovelhas que se infiltravam fingindo grandes virtudes, como da austeridade, a fim de mais facilmente enganar e captar simpatia. Entre outros erros, os hereges pregavam o panteísmo, ou seja, que Deus não é um ser pessoal, mas é só uma energia. Então eles pregavam o panteísmo, o amor livre, ou seja, nada de sacramento do matrimônio, simplesmente chamado amor livre, justamente como na Rússia soviética, bom, e como hoje em dia também, né? A abolição das riquezas, da hierarquia social e da propriedade particular. É o comunismo escrito, né, em germe. Bom,
Várias regiões da Europa no século XIII foram empestadas por essa heresia. E toda a reação católica visando contê-la mostrava-se ineficaz. E aqui a gente vê a aflição de São Domingos. Bom, então ele foi para uma região, ele viu, olha, tenho que pedir a Deus Nosso Senhor, eu tenho que jejuar e fazer penitência para conseguir uma arma contra essa heresia e contra a quantidade de demônios. Depois nós vamos ver como que o rosário, desde o começo, foi uma arma de exorcismo, de expulsar os demônios, que era impressionante. Bom, e a história agora que eu vou ver de ler de São Domingos, um trechinho só, como que surgiu o rosário, é descrito pelo bem-aventurado Alain de la Roche e por São Luís Grignon de Montfort. Bom, então, eu leio aqui. Veja, vamos acompanhar, ver como é interessante. Vendo São Domingos que os crimes dos homens criavam obstáculos à conversão dos albigenses, entrou num bosque próximo a Toulouse e passou nele 3 dias e 3 noites, em contínua oração e penitência, não cessando de gemer, chorar e macerar seu corpo, se flagelar, com disciplinas para aplacar a cólera de Deus até cair desfalecido. Então ele desmaiou de tanta penitência. A Santíssima Virgem, acompanhada de 3 princesas do céu, apareceu e lhe disse, veja esse detalhe, acompanhada de 3 princesas, imagine a beleza dessas princesas, imagine, princesas que já estão no céu com Nossa Senhora, a magnificência, a beleza, o contrário da feiura e da vulgaridade dos dias de hoje. Nossa Senhora aparece, ela mesma uma rainha, com 3 princesas. Bom, sabes tu, meu querido Domingos, de que arma se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo? Veja bem, hein? Santíssima Trindade, uma arma de que se serviu a Santíssima Trindade para reformar o mundo. Ó Senhora, respondeu Domingos, vós o sabeis melhor que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes o principal instrumento de nossa salvação. Sabes, acrescentou Nossa Senhora, que a peça principal da bateria, veja que Nossa Senhora já usa desde o começo uma linguagem militar. A bateria militar. Então, é uma arma contra o demônio. Que a peça principal da bateria foi a saudação angélica. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Por quê? Porque a partir da saudação do anjo Gabriel a Nossa Senhora é que o verbo se fez carne, ou seja, Deus se fez homem. Homem, Deus ao mesmo tempo. A maior maravilha de toda a história, a encarnação, se deu a partir do sim de Nossa Senhora durante a saudação angélica. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita em todas as mulheres, etc. Bom, então foi o principal instrumento da nossa salvação. Por quê? Porque foi nosso Senhor Jesus Cristo que nasceu de Nossa Senhora, Deus e homem ao mesmo tempo, e que seria o instrumento da nossa salvação. Bom, a saudação angélica, que é o fundamento do Novo Testamento, porque, novamente, porque é nosso Senhor Jesus Cristo que veio. Como é que a gente conta o Antigo e Novo Testamento? O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a saudação angélica foi o início da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a encarnação. Por isso que a Ave Maria, que é a saudação angélica, está tão intimamente ligado com nossa salvação. Bom, e portanto, Nossa Senhora diz, se queres ganhar para Deus esses corações endurecidos, reza meu saltério. Saltério é um conjunto de salmos, mas no fundo é um pequeno salmos, no fundo é a saudação de Nossa Senhora. Reza meu pequeno saltério, ou seja, um conjunto de Ave Marias. Bom, o santo se levantou muito consolado e abrasado de zelo pelo bem daquela gente, entrou na igreja, catedral, no mesmo momento os sinos tocaram, pela intervenção dos anjos, para reunir os habitantes. Então veja, São Domingo, que cheio da força de Nossa Senhora, esposa do Divino Espírito Santo, entra na catedral, acompanhado pelos anjos, os anjos tocam os sinos, a população se reúne. No começo da pregação formou-se uma espantosa tormenta. A terra tremeu, o sol se obscureceu, os repetidos trovões e relâmpagos fizeram estremecer e empalidecer os ouvintes, e aumentou seu terror ao ver uma imagem da Santíssima Virgem exposta em lugar proeminente, levantaram os braços 3 vezes ao céu para pedir a Deus vingança contra eles, se não se convertessem e não recorressem à proteção dela. Então veja que interessante. Nossa Senhora é nossa mãe, evidente que ela é, mas a mãe, às vezes, para convencer o filho, precisa falar grosso, precisa falar severamente.
E essa verdadeira misericórdia, então Nossa Senhora fez o céu estremecer, com auxílio, Nossa Senhora pediu aos anjos, faça o céu. Então, os anjos têm esse poder de fazer estremecer a terra e tudo mais. Então, a terra estremeceu, o céu obscureceu e Nossa Senhora apareceu vingativa, dizendo, se vocês não se converterem, virá o castigo. Aliás, o mesmo que Nossa Senhora falou em Fátima, mas isso é para outro vídeo. Então, aliás, não se esqueça de inscrever-se para não perder essas informações preciosíssimas para mim, para você, para sua família, para a sua vida espiritual e, portanto, para a sua preparação para o céu. Então, inscreva-se no canal dos Santos Anjos que você está fazendo um ato de apostolado. Mas voltemos logo aqui. Então, Nossa Senhora fez isso. Por quê? Como um supremo ato de misericórdia, porque logo depois ela queria mostrar, né, ela queria, pelo rosário, dar a salvação para aquela gente. Bom, o céu queria, por esses prodígios, aumentar a nova devoção do Santo Rosário e torná-la mais notória. A tormenta cessou, por fim, pelas orações de São Domingos. Ele continuou seu sermão e explicou com tanto fervor e entusiasmo a excelência do Rosário que os moradores de Toulouse o abraçaram quase todos e renunciaram aos seus erros, vendo-se em pouco tempo uma grande mudança na vida e nos costumes da cidade. Então a gente vê que Nossa Senhora deu essa arma, ela mesma deu a arma, o Santo Rosário, como uma artilharia contra os demônios. Por isso, o Rosário ele tem essa dupla força, o Rosário enquanto oração e o Rosário enquanto sacramental. Eu vou explicar isso rapidamente agora. Então, o Rosário enquanto oração, ele é um resumo da história da nossa salvação, porque desde o começo, começa com a encarnação justamente, Deus que se fez homem no ventre puríssimo de Nossa Senhora, com a saudação angélica. Depois, tem os mistérios gozosos, o nascimento de Nosso Senhor e tudo mais. Depois, os dolorosos, a obra propriamente da paixão e da nossa redenção. Depois, a ressurreição, segundo São Paulo, sem a qual nossa fé seria vã, ou seja, Deus, homem, né? Ele, enquanto homem, morreu, mas ressuscitou-se a si mesmo. Imagine, só Deus para fazer isso. Bom. E depois, a coroação de Nossa Senhora termina com a coroação de Nossa Senhora como rainha do céu e da terra. Então ela é um resumo da nossa salvação e por isso que o demônio odeia, porque o demônio quer nos perder. Ele quer evitar que o precioso sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo seja válido para nós. Então ele quer nos fazer pecar, como nós já vimos em outros vídeos. Bom, então, o rosário, por que expulsa o demônio? Porque ele é o resumo de tudo que o demônio odeia. Não só odeia, mas que ele tem medo. Porque ele tem medo da Santíssima Virgem, que é quem esmaga a cabeça da serpente. Ele tem medo da paixão, porque é na paixão que Nosso Senhor resgata o gênero humano, tira das mãos de Satanás. E pela intercessão de Nossa Senhora, que é rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens, que é a nossa intercessora para nos fazer utilizar os frutos da redenção. Então, pelo rosário, que é a principal devoção particular do católico, claro que a missa está em primeiro lugar, mas a principal devoção particular, que não é pública como a missa, do católico é o rosário. E foi dado pela própria Mãe de Deus. Que coisa terrível nós termos essa arma e não usarmos. Depois Nossa Senhora veio em Fátima e pediu, reze todos os dias o terço. Veja que misericórdia, ela nem pediu o rosário inteiro, pelo menos o terço. Quanto que demora para rezar o terço? 15 minutos no máximo, a não ser que faça, cantado, não precisa. 15 minutos. Quando nós nos aparecermos diante de Deus, Ele vai perguntar, olha, eu te dei 24 horas por dia. Quanto desse tempo você dedicou à minha mãe? Ah, não, senhor, eu estava vendo novela, eu estava não sei o quê. 15 minutos, pelo amor de Deus, 15 minutos. Então, o rosário enquanto oração, ele é um resumo da nossa salvação, um resumo daquilo que nós acreditamos. Nós começamos com o credo, bolas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, etc, etc. Então, é uma coisa importantíssima e se nós não fizermos, com que face nós vamos nos apresentar diante de Deus? Se nem isso que a mãe dele pediu em Fátima, todas as aparições foi a única coisa que ela repetiu. Reze o texto todos os dias. Então, rezemos o texto todos os dias, porque isso expulsa o demônio. Em outras ocasiões nós vamos ver como que isso, desde o começo, com o rosário, São Domingos de Gusmão expulsava legiões de demônios. Legiões de demônios.
e depois obrigava eles a confessar que foi através do rosário. Então os possessos iam lá, confessavam que eles estavam saindo, que os demônios estavam saindo por causa do rosário. E assim no dia a dia, se nós rezarmos o texto todo dia, certo? Todo dia, 15 minutos não é nada. Então, enquanto oração, o rosário expulsa o demônio. Agora, também, enquanto sacramental. O que é isso? Sacramental não é sacramento, hein? Sacramental são objetos ou orações aos quais, pelo poder da igreja, Deus deu, aliás, através da igreja, Deus deu o poder de apagar os pecados veniais. Então, por exemplo, se eu rezo o Pai Nosso, se eu uso a água benta, são sacramentais, não são os sacramentos, que são 7, eu tenho sacramentais. Então, por exemplo, se eu tenho o terço bento por um sacerdote, e eu osculo, beijo o terço, ou seguro ele, eu estou utilizando um sacramental da igreja, porque recebeu a bênção da Santa Igreja, e com isso atrai os anjos, afasta os demônios, e cada vez que eu osculo, se eu estiver em estado de graça, ou seja, não estiver em pecado mortal, se eu já tiver confessado e tudo mais, cada vez que eu osculo, com essa intenção, eu sou livre das faltas veniais, etc, etc. Então, o rosário também tem isso. E quantas vezes, se eu digo por experiência própria, quantas vezes a gente está com aquela tentação, aquela infestação, a gente segura o rosário na mão. Eu sempre durmo com o rosário debaixo do travesseiro. Por quê? Porque ele, enquanto tal, é um sacramental. Ou seja, ele tem a bênção de Nosso Senhor através das mãos do sacerdote, a bênção da Santa Igreja, e, portanto, ele atrai os anjos e expulsa os demônios no dia a dia. Então, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se também de rezar por mim, rezar por todos os seus familiares, quando rezar o terço. E, se esse vídeo lhes fez bem, por favor, inscreva-se, compartilhe com todos os seus amigos e aperte todos esses botões aí, like e tudo mais, para que o vídeo cresça aí nos algoritmos do YouTube e atinja mais e mais pessoas. Então faça esse ato de apostolado e, por favor, não esqueça de inscrever-se e de apertar todos esses botõezinhos aí. E que Nossa Senhora lhe pague. E até a próxima vez, se Deus quiser. E antes que eu me esqueça, toda semana nós mandamos celebrar uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que ajudam a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então, se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos e vai aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez.